Você acredita que este governo está cuidando do seu dinheiro? Será que não está na hora de abrir os olhos? Estamos sendo enganados em larga escala. O Brasil está sendo conduzido por um caminho certo e perigoso, repetindo erros históricos que já pagamos caro. Agora, a grande questão é que nós estamos assistindo de camarote o nosso país entrando por um caminho extremamente perigoso, cometendo os mesmos erros do passado, erros que custaram caro, que até hoje nós estamos juntando os nossos cacos para sair de uma crise financeira, num buraco que a gente entrou e até hoje não saiu. E não temos perspectiva nenhuma de uma saída pelo menos no médio e longo prazo, principalmente com esse atual governo. O futuro é incerto, sem um plano concreto para a recuperação econômica. Estamos sendo levados a um abismo de dívidas. Esta conta pesada e injusta será deixada para nós e para quem vier depois. Em resumo, o governo Lula gastou mais do que tinha e deixou uma dívida de mais de R$ 1 trilhão para o país. É isso mesmo que você ouviu. Infelizmente, contabilizando aqui o déficit primário nas contas públicas juntos com os juros dessa dívida, já chegou a casa de R$ 1,1 trilhão. E na outra ponta, a gente não consegue enxergar para onde está indo esse dinheiro. E o que isso está gerando de negócio? Quantas escolas mais a gente está criando? Quantos postos de saúde? Quantos hospitais? Quantas estradas estamos criando? Ou seja, o que é que isso está gerando de desenvolvimento em nossa economia? Mas o fato é que, a cada dia que passa, esse governo atual precisa de cada vez mais dinheiro para arcar com essa irresponsabilidade fiscal. E, obviamente, a gente está vendo um recorde de arrecadação por conta do aumento da carga tributária. É a taxação para tudo quanto é lado. Então, estamos ressuscitando impostos que estavam mortos. E o nosso país está batendo recordes de arrecadação. E mesmo com todo esse fluxo de dinheiro entrando no caixa do governo, ou seja, dinheiro entrando com força no caixa do governo e, por outro lado, esse governo também está gastando com força. Esse dinheiro está gastando mais do que arrecada a cada mês que passa. E como eu falei agora há pouco, alguém vai ter que pagar essa conta. Essa galera não vai pagar, eles vão se endividando e vão deixando essa bola de neve para frente. O Maduro se autoproclama vencedor da eleição da Venezuela. Pois é, a ditadura da Venezuela continua de pé. Se lá na Venezuela é o Maduro que manda, o cara pode ter 100% dos votos que quem vai ganhar essa eleição vai ser sempre o Maduro. Agora, eles fazem a eleição exatamente para saber quem é que está do outro lado e quem é que está a favor deles, para que eles possam entender quem são os seus inimigos, porque vai ter uma galera que vai contra eles e aí eles vão começar a entender quem é que está a favor e quem é do contra. O Foro de São Paulo, da galera da esquerda, não é? Que o próprio Lula participa e na realidade é ele que meio que comanda tudo isso. O Foro de São Paulo parabenizou a vitória do Maduro. A Rússia, o Irã e a China parabenizaram também. O Lula, claro, não iria parabenizar porque vai gerar uma grande crise política dentro do próprio Congresso, pois a maioria esmagadora no Congresso não reconhece o Maduro como presidente na Venezuela. Esse ano é um ano muito importante que a gente já está aqui na metade, chegando na metade do governo Lula. Então, já começam as especulações para 2026 e aqui, Paraná Pesquisa disse o seguinte: colocando o atual presidente, mesmo com toda essa bagunça econômica, com 38% das intenções de voto contra 36,9% para Bolsonaro. O Ciro Gomes vem em terceiro lugar. E se as eleições fossem hoje? Você votaria em quem? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Uma outra matéria que está mexendo aqui com a nossa economia também é sobre o corte da taxa de juros no nosso país. Essa semana tem a reunião do Copom, do Banco Central, e também tem a reunião do FED, Federal Reserve, o Banco Central lá dos Estados Unidos. Tá todo mundo de olho nos Estados Unidos, só que corte de juros não deve ocorrer nessa semana em meio às incertezas.
E quais são essas incertezas? Exatamente do FED, do Federal Reserve, meio que está dando uma tendência de não fazer nenhum tipo de corte de juros, porque a inflação dos Estados Unidos ainda está ali. Por mais que esteja um pouco controlada, ainda não está dentro de um nível que eles não aceitam. Então, provavelmente, a taxa de juros nos Estados Unidos vai continuar do jeito que está. Não vai ter nenhum corte. E se não sofrer nenhum corte, o nosso Banco Central aqui também não deve cortar a taxa Selic, mantendo a taxa Selic ali na casa dos 10,50%. E a taxa de juros é muito importante a gente acompanhar, porque ela interfere diretamente na dívida pública do governo, que é um dos maiores problemas. Essa dívida é exatamente os juros da dívida, e os juros da dívida estão atrelados à taxa Selic. Para cortar juros, tem que ter outros indicadores funcionando e rodando bem, como por exemplo, a inflação tem que estar controlada, o gasto público tem que estar controlado. Nós precisamos ter um cenário econômico interessante para cortar juros, e é exatamente o que não está acontecendo no Brasil. A gente tem visto aqui a inflação subindo, então temos que cortar juros com a inflação, o gasto público totalmente desenfreado. A situação econômica do nosso país está extremamente complicada. Não tem como cortar juros dessa forma. Se o governo quer cortes de juros, tem que trabalhar para ajustar a casa. E isso, infelizmente, não está acontecendo. Bom pessoal, este foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e espero que tenha sido realmente esclarecedor para você, cidadão brasileiro. E se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.